Olá a todos, neste vídeo vamos explorar um pouco mais sobre o printf. Neste momento nós temos aqui uma instrução printf que quando nós executamos o nosso código ele demonstra exatamente aquilo que nós ali temos. No entanto, o printf eu tinha indicado que é um print formatted, ou seja, existe formatação que nós podemos alterar no nosso código. Ora, naturalmente, vocês poderão dizer, mas tenho aqui o meu número favorito, neste caso é o 16, e aqui no meu código realmente aparece o 16. Em código, para o programa que nós estamos a desenvolver, este 16 que aqui se encontra neste preciso momento não é um número. Ou seja, para o programa, como isto se encontra dentro de aspas, este 16 que aqui está são considerados caracteres, ou seja, são vistos como letras. Uma letra que neste caso nós conhecemos em representação real como sendo número, ou seja, o programa não distingue, por exemplo, o T do 1 ou o O do 6. Para o programa, da forma como isto está escrito, é tudo caracteres, portanto é tudo texto. Nós já tínhamos visto, portanto, que o texto tem que estar dentro de aspas, mas então como é que nós podemos fazer uma alteração ao nosso código para fazer uma demonstração de introdução de números? Bom, nós podemos usar algo que se chama um placeholder. O placeholder é uma zona do código que nós iremos alterar colocando um percentagem D. Este percentagem D permite que eu introduza números no meu código. Então o que é que isto quer dizer? Eu quando tenho aqui o meu número favorito e tenho este conjunto de caracteres especiais. O que é que isto significa? O percentagem D ele indica ao compilador que aquilo que eu vou representar aqui tem que estar declarado cá à frente. Portanto, o meu printf não fica só com texto, vai levar sim argumentos. Como é que eu posso saber que argumentos são? Portanto, eu tendo aqui uma percentagem D, eu vou acrescentar uma vírgula para separar os meus argumentos e vou colocar aqui, neste caso, o número 16, tal e qual como eu pretendia. O que é que vai acontecer no meu código? O que vai acontecer quando eu executar é que ele vai chegar ao printf, vai imprimir o meu número favorito e ele, assim que encontrar a percentagem D, ele vai tentar ir buscar este valor àquilo que eu colocar cá à frente. Então, se eu compilar e executar este código, observem que o output é exatamente aqui a mesma coisa. No entanto, neste preciso momento, aqui o número 16 a nível de código é visto como um número e não como texto. Porque é que isto é importante? Permite-me em qualquer altura fazer contas diretamente na linguagem C. Atenção, as contas não são feitas pelo printf, são sim feitas pela própria linguagem. Ou seja, se eu tendo aqui o número 16, eu colocar um símbolo de mais e colocar aqui o valor de 10, portanto o resultado seria 26, observem que quando eu executo o meu código, ele apresenta o resultado matemático que eu pretendia. Portanto, isto que aqui está, o 26, na realidade já não é uma letra, não é um texto, não é uma string, é assim números. Embora de forma não oficial, nós podemos colocar números, mas podemos também colocar variáveis. Nós vamos entrar em mais detalhe nas variáveis no outro vídeo, mas de forma não oficial eu vou aqui identificar uma variável do tipo inteiro, ou seja, é uma variável numérica que eu vou identificar como número e vou dizer que este número vai ser igual ao valor de 5.
E o que é que me interessa em código? Quando nós desenvolvemos programas, a ideia é que as coisas sejam dinâmicas. Ou seja, eu posso querer ter um programa que me mostra sempre aqui o meu número favorito é e apresentar um número. Só que eu não quero que este texto seja estanque. Ou seja, eu quero que o número vá variando. Então eu posso assumir aqui que o percentagem D, da mesma forma que eu há pouco tinha colocado números, eu vou, o número 16 e o número 10, eu neste caso vou colocar o nome da variável que eu já declarei e inicializei. Ou seja, eu aqui identifiquei que tenho uma variável do tipo inteiro que eu chamei de número. Posso chamar batatas, posso chamar cenouras, este nome que está aqui pode ser aquilo que eu entender. Neste caso eu chamei-lhe número, mas eu defini e inicializei e disse, ok, este número que aqui está vai ter o valor de 5. Então, este texto que aqui está, cada vez que eu utilizar esta palavra em algum sítio do meu código, ele vai ter um valor lá dentro guardado. E eu aqui identifico o número. Ou seja, este número que aqui está, que tem na realidade o valor 5 lá dentro, ele aqui em percentagem D vai buscar o valor que aqui estiver. Que valor é que está aqui? Neste momento é o valor 5. Então quando eu executo o meu código, ele diz que o meu número favorito é 5. Ok. Então qual é que é a vantagem de nós conseguirmos processar este tipo de informação? Nós podemos fazer outra coisa que é operações matemáticas, só muito rapidamente para conseguirmos explicar o que o printf fica dinâmico, ou seja, eu posso dizer que o meu número vai, neste momento pode ser igual ao próprio número, ou seja, a 5 mais o valor de 20, por exemplo. Vamos criar uma instrução em que à variável número, que tem lá dentro guardado o 5, eu vou acrescentar 20. Portanto, o número vai ficar 25, porque é 20 mais 5. Fácil, não é? No entanto, o que é que vamos fazer? Vamos aqui colocar mais um printf. Eu só vou dar /n cá em cima para criar uma nova linha no meu código. Ok? Este /n apenas significa que a nível de texto ele dá o equivalente a uma linha. E vamos, ao executar este código, verificar o quê? Que quando eu tenho aqui declarado esta variável número com o valor de 5, ele diz o meu número favorito, percentagem D, portanto, ele vai buscar isto ao número, portanto ele há de dizer que o meu número favorito é 5. Eu efetuo esta operação matemática que aqui tenho na minha linha 8. O que é que acontece? A variável número fica com a variável 25. Então, o que é que acontece? Como o número fica ali guardado com o valor de 25, quando eu voltar a efetuar aqui um printf do percentagem D, ele vai buscar o que está aqui guardado. O que é que está aqui guardado? O número 25. Ou seja, eu vou executar e observem que, de forma dinâmica, nós conseguimos alterar os valores. Ou seja, nós podemos fazer operações matemáticas. Claro que esta operação é uma coisa relativamente simples, mas o nosso printf pode ir buscar valores. Do mesmo exemplo, nós vamos fazer aqui o seguinte. Portanto, eu vou aproveitar, neste preciso momento, vou fazer até aqui outro printf, por exemplo, de o resultado de 2 mais 2 seria igual a percentagem D. O que é que nós temos que fazer? Temos que identificar, então, o que é que aquela percentagem D vai levar. Portanto, colocamos a vírgula e eu poderia colocar aqui 4, não é? E qual seria o resultado? Portanto, o resultado seria 4. Ok, estará correto. Sim. É uma conta fácil. É. Então vamos tentar ver o seguinte. Qual é que é a forma como eu posso representar esta conta? Com 2 mais 2, por exemplo, como fizemos há pouco com o 16 mais 10. Então, se eu fizer aqui 2 mais 2, o resultado final também desta operação será também 4.
Claro que em operações simples como esta, nós conseguimos facilmente saber qual é que era o resultado. Mas vamos assumir que colocamos aqui alguns valores aleatórios, como 875 mais 953. Se calhar assim à partida temos que estar aqui a fazer contas. Ou melhor, até vamos fazer isto como se fosse a multiplicação. Qual é que é o resultado desta multiplicação? Só assim de cabeça não sabemos. Portanto, o que é que podemos fazer aqui para identificar ou obter o resultado? Portanto, não vamos naturalmente colocar o resultado, mas podemos colocar a operação matemática. Então, colocávamos 875 a multiplicar, e a multiplicação usamos o símbolo do asterisco, ok? Por 953. Eu não sei qual é o resultado desta operação, mas quando correr o meu programa, ele dá-me aqui o resultado desta operação. Ok? Portanto, isto é dinâmico. Não se esqueçam que o printf permite colocarmos lá as operações matemáticas. A operação matemática é feita pelo código C, não pela função printf, mas a função printf agarra no resultado daquela operação, nomeadamente esta que aqui está, e apresenta-nos o resultado. Outra coisa a terem atenção é que este resultado não está a ser guardado em lado nenhum, portanto não está a ser arquivado numa variável específica. É apenas uma coisa que está a ser mostrada para o utilizador ver, ok? Em outra situação também que devemos ter em atenção. Portanto, o printf tem vários tipos de variáveis, portanto, ou vários tipos de placeholders. Eu vou aqui simplesmente comentar estas linhas de código. Existe um vídeo específico apenas para os comentários, mas eu vou apenas comentar este código que aqui está para não ser executado e vou aqui colocar um printf. E temos que verificar o seguinte: o printf permite ter um placeholder para valores numéricos, para valores que sejam float, ou seja, com casa decimal, para strings, texto, e para caracteres individuais. Portanto, eu agora vou identificar aqui um texto em que eu diga a minha idade há de ser igual a, neste caso, seria o quê? Um percentagem D, correto? Então, o que é que eu poderia colocar aqui? Eu vou colocar 31. Portanto, e nós sabemos que isto executa de forma correta, sem grande dificuldade. E ele diz, a minha idade é igual a 31. Ok, não há dificuldade nenhuma neste ponto. Então, o que é que nós também podemos fazer? Nós podemos dizer, por exemplo, o meu peso. Neste caso, se eu quisesse indicar como o peso seria, por exemplo, 95,5 kg, não é? Eu até posso indicar aqui a nível de texto quilogramas. Atenção que o K aqui, isto é só texto. Só o placeholder é que são os caracteres especiais. O que é que vai acontecer se eu executar? Ora, como eu estou a dar a indicação de que aquilo é um valor decimal inteiro e eu estou-lhe a passar um valor float, ele não consegue fazer a representação correta, ou seja, apresenta-me 0. Então, para um número que tenha casas decimais ser apresentado de forma correta, eu tenho que colocar uma percentagem F de float para ele me mostrar o resultado correto. Então, ora, observemos aqui. Cá está um resultado em que eu, apresentando o float, consigo fazer a demonstração. Portanto, em que eu obtenho realmente o valor com casas decimais. Eu também verifico aqui que tenho várias casas decimais, muitas delas até. Não existe a necessidade de ter tantas. Eu posso muitas vezes querer obter apenas 2 casas decimais. Como é que eu posso fazer isso? Eu já tenho visto, normalmente, às vezes a malta engana-se um pouco entre o percentagem .2f e o percentagem f.2. Portanto, vamos ver qual deles é que estaria correto. Eu estou aqui a propor, na realidade, é um desafio para vocês se questionarem
qual das notações é que estaria correta? Tentem lá adivinhar antes de eu executar o código. Já sabem qual é? Se não souberem, executem aqui o código e vejam que seria, obviamente, o primeiro, o ponto 2F, para eu apresentar aqui os meus números apenas com 2 casas decimais. Quando eu apresento aí o ponto 2, o que é que acontece? Acontece que eu tenho o percentagem F e isto é muito fácil de decorar. Porquê? Porque eu tenho a minha diretiva. A minha diretiva começa na percentagem e acaba no F. Se eu estou aqui a colocar ponto 2, este ponto 2 já está a ser visto como texto e não como valor numérico. Ok? Portanto, obviamente, o resultado correto teria que ser representado desta forma. Percentagem, ponto 2F. Porquê? Porque o ponto 2 está compreendido entre o percentagem e o F. O que garante que nós conseguimos definir os valores decimais do float. Portanto, este é sempre um pequeno truque a ter em atenção. Em outro ponto que nós também devemos ter com algum cuidado é os caracteres. Então, os caracteres, eu vou aqui corrigir este texto e vou dizer, por exemplo, o meu tipo de sangue é igual a, e eu posso ter, seja o tipo A, tipo O, portanto, aqui são os tipos sanguíneos. E neste caso eu quero um caractere para me representar o tipo sanguíneo. E atenção, eu não posso chegar aqui e dizer que o meu tipo de sangue é o tipo O. Ou seja, eu não posso simplesmente colocar aqui letras. Isto daria-me um erro de compilação. Ou seja, eu tentei compilar e ele acusa logo que existe aqui algo que não está declarado. Porque ele tenta olhar para isto como sendo uma variável. Não é. Então como é que eu posso colocar aqui o meu caractere? Se calhar, na vossa opinião, diziam, colocando aqui umas aspas, colocando um O e fechando aqui as aspas. Isto causa um problema. As aspas servem para strings, não servem para caracteres individuais. Ora, se eu fizer aqui a compilação do meu código, observem que quando eu tento correr este programa, ele apresenta-me uma coisa estranha. Portanto, isto não funciona. Então, se eu só estou a representar um único caractere e quero representar um único caractere aqui, então o que é que acontece? Eu tenho que colocar plicas. Porquê? Porque eu estou a dar a indicação que isto é um caractere, não é uma string. Então, quando eu coloco plicas e executo o meu código, ele irá mostrar então aqui o tipo O, que foi aquilo que eu defini. Se eu mudar para um outro texto que seja um A, então eu nesse caso poderei verificar que o meu resultado está correto. Ele apresenta o tipo sanguíneo, é o tipo A. Existe ainda o outro placeholder, que é o placeholder para strings. Ok? E este placeholder para strings eu terei sim que garantir que realmente eu tenho uma string no final. Ora, eu posso dizer o meu nome é igual a, tenho aqui um placeholder que é a porcentagem S para string, e eu aqui na minha variável à frente eu vou colocar sim as aspas e vou escrever Nuno. E neste momento, quando eu executo o meu código, não sei porque é que o meu terminal aparece sempre fora do vídeo, realmente já aparece aqui o meu texto. Existe ainda outro placeholder muito importante que pode ser um pouco confuso porque o texto fica um pouco críptico, mas eu vou tentar representar uma classificação final, ou seja, a minha nota em programação 1 foi igual a, e eu queria apresentar o quê? Eu queria representar que isto seria como sendo 98%. Ora, como é que eu posso fazer isto?
Ora, já sabemos que se é 98, eu tenho aqui uma percentagem D. E vocês se calhar poderão questionar-se, então posso pôr aqui mais uma percentagem para dizer que isto há de ser 98%. Porque a minha nota em programação 1 foi 98%. O que é que acontece quando eu tento compilar isto? Quando eu tento compilar, ele em alguns IDEs pode acusar logo um erro, mas observamos que ele aqui não me representou o percentagem como eu estaria à espera. Então, como o percentagem é um caractere especial que serve de diretivas, como nós temos estado aqui a ver, como é que eu posso garantir que me aparece lá a percentagem? Bom, será que eu dando um espaço ele resultaria? Não. Ou seja, mesmo dando um espaço e separando este percentagem do primeiro percentagem D, ele não resulta. A forma que eu tenho, e embora fique com um aspecto muito estranho, era colocando outra percentagem. E o compilador vai olhar para este símbolo então como sendo texto. Portanto, o que é que isto vai fazer neste ponto? A minha nota em programação 1 é igual a percentagem D, ou seja, há de ser aqui um valor inteiro de 98, e este percentagem que está aqui no final vai ser visto como texto. Ou seja, o compilador vai olhar para isto e dizer, ok, tens 2 percentagens de seguida, então isto significa que eu tenho que olhar para isto não como uma diretiva, mas sim como texto. Então, para executarmos este código, vamos verificar se é ou não é. Ora, aqui está, verifica-se realmente que no nosso código o percentagem aparece tal e qual como era suposto. Ok? Portanto, espero que tenha sido esclarecedor. Em outro vídeo iremos aprofundar outros tópicos e outras situações. Mas antes de terminar, eu tenho só mais uma coisa ainda a dizer. E é o quê? Nós aqui neste código, até agora, colocamos sempre uma única variável. Ou seja, um único placeholder. No entanto, a linguagem C permite-nos, aqui no printf, colocar várias variáveis, vários placeholders numa única instrução. Então, o que é que eu posso dizer? Eu vou só aqui afastar um pouco o meu texto e dizer, a minha idade, tenho aqui a percentagem D, eu até posso copiar aqui com o meu peso, que é X quilos. Também tem aqui o percentagem .2F e dizer o meu tipo de sangue é uma percentagem C. Ok? Ora, colocando aqui, eu sei que o texto fica extremamente grande, eu vou só dar ali uma nova linha. Ele diz a minha idade, percentagem D, tem aqui um /N, o meu peso, tal, percentagem F. Portanto, tenho um /N para dar uma nova linha e digo o meu tipo de sangue igual a percentagem C. Então, vamos ver o seguinte. Nesta linha 18, quantos placeholders é que eu tenho? Tenho este, que é o primeiro. Tenho este aqui, que é um float, que é o segundo. E tenho aqui o terceiro. Então, eu para conseguir indicar que valores vão para estes placeholders, eu tenho que os declarar aqui à frente. Porque se eu tentar compilar o meu código, observem que esta última parte, quando eu estou a tentar, quando eu estou aqui a tentar representar estes valores, ele não aparece nada de forma correta. Eu tenho que indicar exatamente quais são os valores que vão para aqui e para aqui. Então, como é que eu faço isto? Isto é sempre representado por ordem, ou seja, o primeiro placeholder vai obter o primeiro valor da primeira variável que eu aqui indiquei. O segundo placeholder vai obter o segundo valor que eu tenho ali identificado. E o terceiro também. Se for o quarto, assim sucessivamente. Então, o que é que eu quero indicar aqui? Olha, tenho 31 anos. Ok, então qual é que é o valor que eu quero colocar aqui no peso? Poderia ser 87.2, um exemplo. E o tipo de sangue é o tipo A. Ou seja, eu por acaso ali já tinha aberto as pelicas. Então,
aqui neste tipo de sangue, ele vai buscar também aquilo que eu tenho ali na minha variável. Portanto, andando aqui um pouco para a direita, eu consigo ir buscar para o primeiro percentagem D o valor de 31, para a percentagem F consigo ir buscar aqui o 87.2 e a percentagem C eu consigo ir buscar aqui o valor que é o caractere A. Então, eu executando este código, ele apresenta-me aqui no final todo o texto de forma correta. Portanto, o printf permite-nos inserir várias coisas em simultâneo. Agora sim, entraremos em mais detalhe sobre estes assuntos em outros vídeos mais à frente. Até lá!